Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Deleon Peta e você está escutando o programa Geopolítica Obscura, do canal Geopolítica Mundial. Um podcast que tem como objetivo trazer pessoas especializadas em temas estratégicos, fugindo das mesmices, do consenso e dos padrões repetitivos da grande mídia, ajudando a entender os processos, os atores e as forças que moldam o nosso mundo e escrevem o nosso futuro, inspirando as pessoas a pensar diferente sobre os temas mais estratégicos e relacionados à geopolítica que existem hoje. E o nosso convidado de hoje é o professor Alessandro Cunha, engenheiro de aplicações da AVNet, uma das maiores distribuidoras em semicondutores, circuitos integrados e chips no mundo, sendo ele, o professor Alessandro Cunha, um dos maiores especialistas nisso no Brasil. Ele vai explicar como a guerra tecnológica entre Estados Unidos e China tem afetado o mundo, porque os produtos cibernéticos estão ficando cada vez mais caros, afetando a vida de todos. E como isso está bagunçando a geopolítica no mundo. Então, muito obrigado aqui pela sua participação, professor. É uma honra enorme ter o senhor aqui. Legal. Cara, eu que agradeço demais o convite, sendo bem franco e aberto aqui, eu não conheci o teu trabalho antes de você vir até mim fazer o convite, então quando você me passou lá o link dos canais que você já tinha, de alguns materiais já publicados, eu fiquei muito bem impressionado com a qualidade do material e com a maneira com que você tem conduzido essa conversa com algumas outras pessoas e me senti confortável de estar aqui nesse bate-papo, né? Falando um pouco sobre tecnologia. Acho que os teus ouvintes aí irão perceber que eu gosto só um pouquinho do tema, eu sou loucamente apaixonado por isso, então às vezes até preciso de um freiozinho, porque se eu me embalo aqui, me pego, a coisa descamba. E outro negócio é o seguinte, cara, eu não estou muito longe de ser o maior especialista desta área aqui no Brasil. Existem uma gama infinita de bons e excelentes profissionais que estudam isso, que fazem isso, né, rodar aqui. Eu estou há bastante tempo no mercado, eu trabalho com essa área de componentes eletrônicos, de sistemas embarcados, de desenvolvimento há mais de 20 anos, né? E hoje tenho um privilégio, não existe outra palavra para classificar isso, é o privilégio de trabalhar numa das 3 maiores distribuidoras de componentes eletrônicos do mundo, tá? Eu estou na segunda empresa que mais faz distribuição de componentes eletrônicos no mundo, que é a Avnet. Meu cargo dentro da empresa é engenheiro de aplicações e a minha função dentro da empresa é dar suporte técnico para os clientes que compram os chips da Avnet e vão colocar isso para fazer projeto e produto. Por conta dessa minha função, eu acabo sentando na bancada com alguns desses clientes e resolvendo problemas, coisas que não funcionam e tentando ajudá-los a colocar um processador, uma memória, uma fonte de alimentação, um sensor para rodar, né? E o que tem acontecido nos últimos anos que levou você a me convidar para o teu canal? O que tem acontecido nos últimos anos é que há coisa de 10 anos nós tínhamos simplesmente uma cadeia produtiva que entregava esse componente na mão de quem ia desenvolver algum produto eletrônico, um carro, uma indústria, uma casa conectada, o que quer que seja. E agora, com a chegada do Covid, da pandemia, houve uma quebra nessa cadeia produtiva do semicondutor. E essa quebra na cadeia produtiva levou à maior crise de escassez de entrega de componentes eletrônicos que o mercado em 50 anos viu. E por conta disso, todos os meus clientes, Avnet, e os clientes dos meus concorrentes, não apenas no Brasil como no mundo, ficaram loucos. Porque, caramba, eu fiz um projeto de um produto e eu preciso receber a memória, o processador, a fonte de alimentação e isso não chega. E aí, como é que nós resolvemos? E aí eu comecei desde agosto de 2020 a estudar em profundidade a cadeia produtiva de semicondutor para que eu pudesse sentar na frente de um cliente e conseguir explicar para ele por que a memória dele não ia chegar e quando é que essa memória dele ia chegar.
né? E aí eu comecei a ver detalhes que o simples engenheiro de campo, que só está preocupado em colocar a memória para rodar, não tinha vislumbrado, que é o que está acontecendo em termos geopolíticos da construção desses semicondutores no mundo. Hoje nós temos uma briga ferrenha entre mercado chinês e mercado americano sobre patentes, sobre tecnologia, sobre coisas, e isso está impactando diretamente na entrega desses componentes para os clientes, tá? Então eu acho que a gente pode conduzir por aí esse bate-papo. Eu acho que você deve ter algumas perguntas, algumas dúvidas para colocar, para ser o fio condutor, mas tem bastante coisa para falar sobre isso aí. Eu me lembro em 2020, a primeira coisa que a gente sentiu quando foi o preço das placas de vídeo. Quem sentiu logo de cara isso foi principalmente o pessoal gamer, né? Sim. Eu senti porque eu lido com placas de vídeo não só para gamer, mas também porque eu frequentemente uso para quebra de senha, por exemplo, né? Que você precisa gerar um processamento muito grande de computador. E aí ficou muito caro, mas assim, absurdamente caro. Eu me lembro que chegou a ficar mais de 3 vezes o preço, assim, uma coisa absurda. Deu uma bloqueada. Eu tinha tido a sorte de ter comprado fazia uns 8 meses antes de começar essa crise, então meio que eu dei sorte. Mas aumentou. E eu me lembro que na época também se jogou a culpa dessa escassez no pessoal que era minerador de Bitcoin. Só que isso depois foi caindo, porque ficou claro que tinha mais coisa em cima disso. E aí eu estava vendo uma entrevista sua comentando que você já estava avisando os clientes para eles se acostumarem, porque ia começar a faltar isso quase que de forma permanente no mercado. Como que você percebeu isso? Você teve essa visão na época? Então, olha só, eu sei exatamente a data e o momento em que a crise de semicondutor começou. Eu sei exatamente, eu vou te contar. Eu estava nos Estados Unidos fazendo um treinamento pela Avnet, na Flórida, em Orlando, do lado do Mickey ali, lá no escritório da Avnet, e isso era dia 9 de março de 2020. Já havia rumores fortes sobre o Covid. Nós viajamos, eu e meu chefe na época, viajamos para Orlando temerosos sobre o que poderia acontecer. Já se aventava a possibilidade de lockdown, né? E nós estávamos lá no treinamento, era um treinamento de 3 dias, então foi 9, 10 e 11, e eu tirei um dia de folga para conhecer o Kennedy Space Center, lá em Cabo Canaveral, que eu nunca tinha ido, então eu peguei um dia de folga para poder ir visitar lá os foguetes, tudo, né, da NASA. E eu estava no Cabo Canaveral no dia 12 de março, com minha passagem de volta emitida para o 12 de março à noite, quando saiu o anúncio que no 14 de março haveria o lockdown global. Nenhum avião iria decolar. Eu e meu chefe desesperamos, corremos no passeio, fomos para o aeroporto, conseguimos embarcar. Eu pousei no Brasil dia 13 de março, dia 14, lockdown. E aí todo mundo se enfiou aqui em casa e começou a fazer as coisas como home office. Eu tenho uma pergunta para você e para o público que está nos ouvindo. Do dia 14 de março de 2020 até sair a primeira vacina anunciada em novembro de 2020 em Londres, e que veio para o Brasil em fevereiro de 2021. Então, nesse meio tempo, quantas pessoas que estão nos ouvindo aqui que compraram um carro nesse período? Pois é. Ninguém. O cara que estava com a grana, que estava pensando em trocar de carro, que estava fazendo, o cara desistiu disso, tá? E o que a indústria automotiva fez? Cara, eu tenho gráficos para mostrar isso. Houve uma queda de aproximadamente 98% nas vendas de veículos nesse período. A indústria automotiva virou para os fabricantes de semicondutores, para os distribuidores de semicondutores, como a Avnet, a empresa que eu trabalho, e falou assim, eu não quero mais as peças.
eu não vou puxar mais porque eu não estou vendendo. Eu não quero mais o processador que vai na ECU, eu não quero mais o sensor do airbag, eu não quero mais o microcontrolador que faz o levantamento dos vidros da porta, eu não quero mais o sensor de ré, não quero mais. E cancelou os pedidos. Cancelou. Uhum. Só que em contrapartida, eu vim aqui para dentro da minha casa com a minha esposa e com os meus 2 filhos, e os meus 2 filhos ficaram um mês de férias, porque as escolas não sabiam o que fazer, só que no mês seguinte começou um tal de homeschooling. Uhum. E eu não tinha estrutura aqui para ter 2 crianças fazendo homeschooling. O que eu tive que fazer? Eu tive que comprar 2 notebooks, eu tive que comprar 2 monitores, eu tive que comprar uma TV nova, eu tive que comprar um videogame, senão eu ia ter um burnout, porque eu ia explodir a cabeça de ficar trabalhando trancado aqui em casa. Entendeu? Uhum. E aí, esses bens de consumo explodiram de venda. Uhum. O que a indústria de semicondutor fez? Ela pegou os wafers e os processos produtivos que estavam setados para produzir chips para automóvel, que a indústria automotiva cancelou tudo, e mudou esse processo produtivo para fazer a memória do computador, para fazer o chip da placa de vídeo, para fazer o chip da TV, do videogame, do que quer que seja. Uhum. Quando a vacina foi anunciada e o mundo começou a vacinar a partir de fevereiro de 2021, o cara que estava com a grana parada, pensando em comprar um carro, e começou em alguns lugares do mundo a abrir o lockdown e você começar a sair, ele voltou na concessionária e falou assim, me dá meu carro de volta. E aí a indústria automotiva virou para a gente e falou assim, aquelas 5 bilhões de unidades que é para fazer a ECU, né, o controlador do motor, a combustão lá, que eu não queria mais, agora você me dá de volta. E aí, De Leon, começou o problema. Por que começou o problema? Em março de 2021, quando começou as automotivas a pedir peças de novo, começou o problema. Por quê? Porque fazer chip para celular é extremamente diferente de fazer chip para carro. Ah, não é o mesmo tipo de chip? Não, por quê? Eu vou te falar por quê, Se o seu celular travar, o que você faz? Você desliga, reinicia. Se a ECU do seu motor do carro travar com você a 120 por hora na Dutra, o que você faz? Você morre. Uhum. E se você morrer, o fabricante do carro processa você. Você entendeu? Você processa o fabricante do carro? Não, desculpa, claro, isso mesmo. Uhum. O fabricante Você processa o fabricante do carro, você processa a Honda, a GM, a Nissan, a Hyundai, quem quer que seja o fabricante. Uhum. Então, um chip que entra dentro de um veículo, ele tem uma taxa de falha milhões de vezes menor do que a taxa de falha do chip para um celular, para um computador, para uma TV, para um videogame. E como é, De Leon, que a gente garante que o chip não vai falhar? Só tem um jeito na física, na eletrônica, na construção. Aumentar o nível de testes que a wafer recebe depois que ele foi dopado. Então você testa quase que transistor por transistor que foi construído ali para garantir que não haverá falha. Só que você fazer esse teste demora tempo, é caro. Então um chip automotivo é muito mais caro do que um chip para celular. Se você pegar o preço de um processador de celular e o mesmo processador com a mesma capacidade de velocidade, de memória, de I/Os, de tudo, para um carro e comparar os dois, o chip, vou chutar valores aqui só para o nosso público entender, o chip de celular custa $10 e esse mesmo chip com o que a gente chama de grade automotiva, que passou por esses testes, passou por tudo, ele custa $30. Se o chip de carro, de celular, de computador, de tudo, ele demora 3 meses para ficar pronto, o mesmo chip com grade automotiva demora 6 meses. E aí a indústria automotiva virou para a Avent, me dá
as peças de carro agora. O que o fabricante de semicondutor falou? Ó, meu amigão, você desculpa, eu fui lá e mudei na minha fábrica os procedimentos de teste e agora eu estou testando só para computador. Eu preciso mudar o setup inteiro para eu poder te entregar de novo isso. E agora vai demorar 6 meses para eu ajustar a minha máquina. Isso mais ou menos março de 2021. Março. E aí, os prazos de entrega começaram a explodir em termos de aumentar, tá? E a gente teve alguns chips que ficaram sem ser entregues por mais de ano. Mas aí depois teve a segunda onda do Covid, que teve um novo lockdown também. Não. As ondas do Covid que afetaram o mundo e que fecharam, abriram e fecharam, ele tem outro impacto. O teu público e você, permite eu mostrar uma imagem aqui na tela que ilustra o que eu estou falando? Pode, fica à vontade. Na tela aqui, ó. Me diz aí, por gentileza, se vocês estão vendo aí a minha tela, que eu quero mostrar uma coisinha aqui. Pode colocar. Isso, deixa eu dar um ride aqui, ó. Apareceu aí um gráfico, né? Então, olha só. Esse gráfico que vocês estão vendo aí, ele explica como é o processo normal de fabricação de um semicondutor, fim a fim, até chegar lá na ECU do carro, no computador, em tudo, tá? Como é que isso acontece? Primeiro passo, o pessoal, eu brinco, e eu estava conversando aqui no Esquenta antes da gente ir pro ar, né? Eu brinco e tem alguns físicos raiz que ficam bravos comigo, né? Que semicondutor, na verdade, é areia prensada. Tem um fundo de verdade porque o silício que é utilizado para fazer toda a dopagem, ele vem da areia, tá? Só que ele é um silício com altíssimo grau de pureza, então não é qualquer areia. Não adianta você descer lá para Praia Grande, pegar um carrinho de mão, encher de areia e recozer isso, que não vai dar para fazer silício disso. É uma areia com altíssimo grau de pureza. Então, esse silício com altíssimo grau de pureza, ele passa por um processo de derretimento em altíssima temperatura, mais de 1000 e tantos graus, e aí ele é esticado e forma esse troço aqui, esse tarugão, que é chamado de lingote, tá? Esse lingote é o silício já derretido, já com altíssimo grau de pureza. E aí ele passa por uma máquina que vai... Esse lingote ele tem quase 2,5 metros de altura, ele é gigantesco em tamanho, tá? E aí ele passa por uma máquina que vai fatiar isso em lâminas de 1 milímetro de espessura, lâminas super fininhas. Então você imagina, um lingote desse aqui faz milhões de lâminas. Eu não quero interromper muito, que nem eu falei, eu quero que você fique à vontade. Não. Mas só para voltar ali a questão da areia, essa areia, você falou que não dá adianta descer aqui e pegar, por exemplo, no litoral. São poucos lugares no mundo que tem areia própria para isso, né? É uma areia rara, né? Então, a areia existe no planeta Terra inteiro. O que são poucos lugares do mundo são as empresas que têm a técnica para pegar essa areia e purificar. Isso é um processo patenteado. Que é o processo das terras raras. Exato, entendeu? Você pega essa areia lá da Praia Grande e vai limpar isso, tirar tudo quanto é impureza para deixar ele extremamente puro e capaz de gerar. Então, o processo para fazer isso é muito complicado e algumas empresas detêm a patente. Eu vou mostrar daqui a pouquinho essas empresas só para vocês terem uma ideia, tá? E aí, uma vez que isso foi fatiado, a gente faz aqui o que eles chamam de EpiRed, né? Ou Epitax, que é o wafer cru. Isso é a matéria-prima de tudo. E até aqui, ó, até esse momento em que eu tenho o EpiWafer que tá cru, que não tem nenhum transistor, que não foi dopado, que não teve nada, a gente tem no mundo, De Leon, e aí acho que a audiência tem o primeiro, assim, key point para pensar, para pesquisar. Nós temos 5 empresas no mundo que dominam essa técnica e que atendem 95% do mercado. Se uma empresa dessa quebrar, cair uma bomba, sair, der um terremoto, tal, e ela parar de funcionar, 20% da produção mundial sai do ar. Tá mais ou menos bem distribuído esse equilíbrio entre essas 5? Muito bem distribuído. Eu tenho uma imagem aqui daqui a pouquinho que eu vou mostrar isso. Tá.
Tá, mas e aí o que acontece? Uma vez que você comprou esse Epi Wafer, você leva numa máquina que vai fazer a construção dos transistores. Grande parte do teu público que está te assistindo aí, que está nos vendo aí, já deve ter visto aqueles vídeos da Intel, do cara todo vestido de branco, naquela sala limpa, né? Com um negócio desse aí na mão. Essas máquinas que passam nos vídeos da Intel, por exemplo, elas pegam um wafer cru e faz esses quadradinhos aqui que são chamados de die, que são os processadores, que são as memórias, que são os sensores, que são toda a eletrônica que está aí. Tá? Então, o processo que a gente chama de front-end, ele tem outra informação googável aí para o teu público se assustar com essa tecnologia e ver a dependência que existe. Ele tem pelo menos 400 passos para serem feitos antes de você ter um chip pronto. Tá? São 400 passos em que o wafer entra numa máquina, deposita metal, tira, vai para outra, faz uma litografia, tira, vai para outra. Tá? Então são 400 passos. Esse processo aqui é chamado de front-end. Uhum. Quando o wafer está dopado, a gente tem isso aqui pronto e a gente corta cada um desses quadradinhos e aí a gente vai para o que é chamado de back-end, que é o processo que pega esse quadradinho, coloca lá naquele troço preto, cheio de perninha, cheio de terminal, que é o componente eletrônico em si. Então eles testam aqui o componente, encapsula, faz a marquinha, e é aqui que eu entro. Eu, como Avnet, eu entro aqui. Eu recebo do fabricante esses componentes prontos e eu entrego, distribuo. A empresa Avnet, ela é basicamente uma empresa de logística. Nós recebemos as caixas dos fabricantes com isso pronto e entregamos no cliente final. Então, quando, sei lá, a GM, a Ford, a Nissan, a Hyundai, não sei o que, fala assim, eu não quero mais os chips, o que ela diz para mim é, essas caixas que estão no seu estoque não me manda mais. Entendeu? Uhum. E aí eu tive que segurar isso. Mas aí o cara que fabrica notebook, que fabrica monitor, que fabrica celular, videogame, ele falou, não, me dá as peças. Aí eu tive que pedir para o fabricante fazer novas peças e mandar para mim. Tá? E aí, ó, para fechar isso aqui, a gente fala das patentes, essas coisas. O maior problema na pandemia não foi nem o fabricante automotivo virar para a gente e falar assim, não quero mais a peça. O problema foi que cada etapa desse processo estava em um país diferente do mundo. Uhum. Então, por exemplo, os caras que crescem isso aqui e fazem o EPI Wafer, das 5 empresas, 4 estão no Japão. Os caras que fazem a parte de front-end, o maior fazedor de front-end do mundo é a nossa Taiwan, que está em briga com a China. Uhum. Uma vez que Taiwan entrega isso aqui pronto, os back-ends, se for, por exemplo, a fábrica da NXP, tem um back-end lá em Austin, no Texas. Se for uma fábrica da Infineon, tem um back-end lá na Alemanha. Se for uma fábrica da Renesas, tem um back-end no Japão. Então, para cada fabricante que eu citar aqui, se for uma fábrica da Microchip, tem um back-end lá em Phoenix, no Arizona. Então, tinha que esse negócio ir para lá. Aí, De Leon, o pessoal que está nos ouvindo, imagina na pandemia, com lockdown, com restrição de aeroporto, de porto, de avião, de tudo, você tirar a caixa de Epi Wafer cru do Japão e levar lá para a Coreia. Bicho, não tinha o operador do porto para receber o container. Ficava uma fila de navio gigantesco esperando para descarregar no porto. Então, o prazo que antigamente era 3 semanas para fazer isso, ele aumentou exponencialmente porque eu tinha uma fila de logística para fazer isso. Entendeu? Uma vez que chegou lá, aí Taiwan tinha uma redução de pessoal, porque tinha muita gente com Covid, muita gente em lockdown, muita gente não ia trabalhar, e ele não conseguia fazer um turno 24/7 ali para produzir as coisas. Então, foi produzido menos. Então, isso foi um efeito cascata acumulando, e quando se viu, os prazos de entrega estavam explodindo.
tá? Então, pega um outro caso, assustador para nós. Aqui, ó, no canal de Suez, aquele navio da Evergreen travou o canal por 3 semanas. Uhum. Então, o front-end pronto, que estava indo de navio para o porto lá na Holanda para chegar na Alemanha, ele saía aqui de Taiwan, vinha pelo canal de Suez e entrava aqui. Aí, ou ele ficava numa fila que chegou a bater 3 meses de fila, ou ele dava uma volta aqui pela África, passando por aqui onde é muito turbulento e perigoso para passar aqui na parte da Cidade do Cabo, aqui embaixo, né? A volta todinha na África, gastando mais 2 semanas de frete, tudo. Então, houve um impacto significativo. 2 eventos catastróficos, né? Isso! E foi tudo em cascata. Quando se olhou, cara, final de 2021, dezembro de 21, eu estava com quase todos os fabricantes que eu distribuo com mais de 1 ano de prazo para entregar componente. E meus clientes aqui loucos, querendo produzir peça, produzir coisa, porque o mundo estava reabrindo, porque as vacinas estavam fazendo efeito, porque as pessoas estavam voltando a consumir e não conseguia ter chip para produzir. Tá? Então, houve toda essa mistura. Então, voltando para a nossa pergunta inicial, o Covid, em março de 2020, foi um gatilho de uma série de eventos catastróficos que, pela natureza do que é fabricar um semicondutor, levaram a um atraso em cascata sobre toda essa logística. Tá? Não existe hoje nenhum fabricante que tenha domínio sobre todas essas etapas simultaneamente. Isso é importante, que eu queria perguntar. Sempre tem dependência de alguém, tá? Sempre eu vou ter que... Não existe uma linha de produção completa nos Estados Unidos, na Europa, na China, no Japão. Não. Sempre eu preciso de alguém, dependo de um terceiro, para eu poder fazer. Nem a Intel, nem a Xilinx, nem a NVIDIA, nem ninguém, a AMD, não tem, cara, não tem. Então, todos eles são dependentes de alguma empresa que está espalhada no mundo para fazer isso. Então, eles são dependentes da logística, são dependentes de terceiro, são dependentes de patente. Em cima disso, eu tenho 2 perguntas. A primeira, eu imagino que já, digamos assim, no final de 2021, já estava caminhando devagar, pelo menos, para uma próxima normalidade já, né? Não que normalizou, mas já estava parecendo que as coisas iam começar a normalizar, seria questão de tempo para se assentar. Só que aí, no começo de 2022, a gente teve a guerra da Ucrânia. Sanções pesadas e tudo mais, e o reaquecimento da guerra comercial China e Estados Unidos. Então, a minha primeira pergunta é, afetou aí essa parte dessa cadeia global, a guerra na Ucrânia? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, nenhum país tem o domínio total, né? Inclusive Estados Unidos e China, que são as 2 maiores potências. Então, se as 2 maiores potências não têm, o que dirá o restante que fica adjacente? Principalmente o Brasil, porque eu, de vez em quando, vejo algumas pessoas nacionalistas achando que o Brasil deveria fechar a exportação de tudo, que dá para produzir tudo aqui dentro. O pessoal acha que não tem muita noção da complexidade que é. Mas se nem Estados Unidos e China conseguem produzir tudo, elas estão pelo menos tentando caminhar na direção, se não de dominar por completo, mas pelo menos diminuir essa dependência o máximo possível. Então a segunda pergunta é, vai ser possível isso em algum ponto no futuro, pelo menos para esses 2 ou mais países? Então são essas 2 perguntas que eu tenho. Vamos lá. Tenho boas respostas aí sobre isso, tá? Primeira coisa, crise na Ucrânia, né? Quando começou a guerra entre Rússia e Ucrânia, nós ficamos assim extremamente assustados. Só um segundo, por gentileza. Fica à vontade. Desculpa, vamos lá. Quando começou a guerra, nós ficamos extremamente assustados com as consequências que isso poderia ter, tá? E apesar da guerra, apesar de tudo, a gente não sentiu um impacto gigantesco na cadeia produtiva sobre isso, tá? Não houve.
Tem dois elementos muito importantes lá Só um segundo, gente. Fica à vontade. Desculpa. Então, tem dois elementos químicos que são produzidos na Ucrânia e que fazem parte daquela cadeia de produção que eu mostrei, que são gases nobres, tá? Utilizados no processo de dopagem dos negócios, tá? E a Ucrânia, ela era responsável por 50% da produção mundial desses gases. Tá? Neon, né? Isso. E estava todo mundo assustadíssimo, porque não se faz a dopagem naquele wafer para criar os transistores se a máquina não tiver isso aí, tá? Mas apesar de ter a guerra, não se sentiu esse problema todo de desabastecimento. O mundo achou outros caminhos com outros fornecedores que, apesar de ser 50% do mercado ucraniano, deram conta do recado e não desabasteceram. Tá? Então, no começo da guerra, eu recebi um monte de alerta para a gente ficar muito esperto e saber como tratar isso com os nossos clientes, porque estava todo mundo morrendo de medo que os prazos que estavam retornando um pouco fossem explodir de novo, porque essa dependência do gás ucraniano iria afetar a linha de produção. Mas não houve algo assim significativo na cadeia produtiva. Não foi esse o maior problema. Tá? Mas eu imagino que no começo você bateu um desespero lá, porque foi tudo acumulando, né? Não, nós chegamos para os principais clientes, tá? E nós mandamos alertas assim, olha, por enquanto não está afetado, mas se a guerra continuar e esses gases não chegarem até as máquinas de front-end que fazem a dopagem, pode ter problema de abastecimento novamente. Então, fiquem espertos. Então, a gente passou esses alertas, mas, cara, não teve grandes problemas, tá? Não teve grandes problemas. Então, essa é a primeira resposta. A guerra não acabou ainda, os abastecimentos não se regularizaram, mas isso não vem afetando. Outros fornecedores viram nisso uma oportunidade e aumentaram as suas produções, abastecendo as lacunas. Mais ou menos como acontece no mercado do petróleo, quando um país fecha a torneira, o outro vai lá e abre um pouquinho mais e acaba suprindo a dificuldade de um ou outro país. Tá? Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Não teve um impacto significativo, não. Aí me ajuda a segunda pergunta, porque houve uma interferência aqui, eu não me lembro agora. Segunda pergunta foi, nenhum país domina a cadeia completa, como você falou, né? Então, assim, eles pelo menos, aparentemente, estão tentando dominar, se não dominar, minimizar, maximizar isso o máximo possível para evitar que isso aconteça no futuro. É possível, mesmo que isso leve tempo, ou não? Nossa, De Leon... E no caso, obviamente, Estados Unidos e China, né? Porque os outros vão ter mais dificuldades ainda, né? Nós temos quantas horas aqui de podcast? Umas 50? Porque para eu explicar para vocês é possível, tem que ser pelo menos umas 50 horas. Eu vou compartilhar uma imagem aqui com você, com todos os ouvintes aí, que fala sobre essa pergunta que você fez, tá? Dá uma olhadinha nessa pirâmide invertida aí, tá? Esse era o valor em dinheiro do mercado que eu trabalho no começo de 2020, quando explodiu a pandemia. Então, essa fotografia é de 3 anos e pouquinho atrás, no começo de 2020. O mercado de produtos que levam alguma eletrônica acabado, que você vai lá na loja, compra, dá para o seu filho, compra um carro, compra alguma coisa, é esse aqui, ó, 1,6 trilhões de dólares globalmente falando. Aqui eu falo de tudo, da TV, do videogame, do foguete, do navio de guerra, da câmera, do celular, de tudo, tá?
para produzir esse 1,6 trilhão por ano de equipamento eletrônico, aqui tem o mercado onde eu atuo, que é o mercado da Avnet. Nós distribuímos 0,5 trilhão de componentes eletrônicos por ano. Então, o produtinho, o chip, produto acabado, era 429 bi em 2020, já chegou em 0,5 trilhão, e a expectativa é de que esse mercado aqui, que é onde eu atuo, chegue em 1 trilhão em 2030. Tá? Nossa. E aí, começando a responder a tua pergunta, os 5 fabricantes que dominam fazer aqueles tarugos cortados em formato de wafer para entregar para esses caras que fazem semicondutor são 5 empresas que juntas faturam por ano 11 bilhões. Tá? Só que essas empresas, elas compram a areia purificada de quem detém aquelas patentes, que é o cara que vai lá na Praia Grande com nossa piadinha interna, né? O cara que vai lá na Praia Grande com o canhãozinho, pega aquela areia e recose aquela areia, purifica aquela areia para virar esses cristais de silício extremamente purificados. Esse mercado é de 1,2 bi por ano e extremamente patenteado. Então, De Leon, para nós termos, ou para qualquer país ter, Estados Unidos, China, Rússia, qualquer país da Europa, da Ásia, quem quer que seja, domínio integral dessa cadeia, o cara teria que quebrar as patentes ou estudar a física de como purificar essa areia para chegar nesse cristal aqui extremamente purificado. Ele teria que deter os processos que hoje estão na mão de 5 empresas para fazer esse epi wafer, e teria que deter a tecnologia de front-end e de back-end para fazer os circuitos. E aí, ó, esse aqui eu já tinha passado, só avançando isso aqui, ó, esse aqui é o nome das 5 empresas que detêm 90% do mercado de fazer aquele epi wafer cru, que vai para o processo de front-end e de back-end. Então você tem aqui, ó, a SK Siltron, Siltronics, Shin Etsu, Sunko e Global Wafer. Essas 4 aqui são japonesas, a Global Wafer é americana. Ah, tá na mão do Japão, então. Sim. Então todo mundo compra essa porcaria aí do mercado japonês. E aí, se não chegar cristalzinho purificado na mão dessas 5 empresas, não se faz epi wafer. Se não fizer epi wafer, não se faz front-end. Não se fez front-end, não se faz back-end. E aí o gargalo todo está estabelecido. E aí a maior parte do mercado, aquele do 1,2 bilhões, é produção chinesa, correto ou não? Não. Eu não tenho dado aqui o nome da empresa que faz isso, mas não é chinesa, não está na mão da China essa produção. Não está na mão da China, está na mão do Japão também. Ah, tá na mão do Japão maioria. Também. Sim, tá na grande maioria na mão do Japão. Aqui. Então, a dificuldade... Porque uma das discussões que tem em caso de guerra da China com Taiwan é o grande medo da China destruir o polo de chips que tem em Taiwan, que levaria o mundo a um desabastecimento e tudo mais. Uma das discussões que tem tido nos Estados Unidos é de transferir isso ou para Singapura ou para o Japão. E aí, no caso, fortaleceria mais então ainda o Japão a um nível assim absurdo, então. Sim, fortaleceria o Japão a um nível absurdo. Sim, senhor. Isso é real. A gente teria quase que um renascimento daquele Japão dos anos 80 e 70, da época que eles explodiam, né? Da isso é real. Deles. E olha só que bacana para onde a gente está conduzindo essa conversa. Tá? O mundo inteiro, geopoliticamente, está tão preocupado com essa questão que você colocou agora nessa conversa, que dá uma olhada aqui. Isso. Ah, não, eu tenho que parar de compartilhar e compartilhar com a outra tela aqui, porque senão ele não vai colocar. Dá uma olhada aqui nesse número assustador de investimento que o mercado global fez após
a pandemia mostrar o quanto a dependência de TSMC e uma possível invasão de China em Taiwan poderia acabar com tudo. Cara, eu te mostrei naquela pirâmide invertida que a produção de semicondutores atingiu $500 bilhão, 500 bilhões de dólares. Uhum. Desde que a pandemia começou, nós temos aí na mesa, nesse quadro, 500 bilhões de dólares de investimento em novas fábricas ao longo do mundo para tentar tirar a dependência de TSMC, de Taiwan lá. Então, só para citar algumas coisas que saltam aos olhos e que chamam demais atenção aí nesse gráfico. Aqui em Phoenix, no Arizona, tá? O estado americano do Arizona, porque os estados lá são unidades independentes Sim. da federação e eles têm poder de legislar em alguns casos, acima do que é mandado federalmente. Então, o cara tem uma lei federal, mas ele pode fazer uma constituição estadual que tem as suas regras próprias. Uhum. E o estado do Arizona acabou de colocar simplesmente 52 bilhões de renúncia fiscal ao longo de 20 anos para quem construir fábrica de semicondutor lá. Depois desse anúncio de 52 bilhões de renúncia fiscal, simplesmente a Intel, a NXP, a Samsung, a Microchip e a TSMC anunciaram novas fábricas em Phoenix, no Arizona. Porque para eles, essa renúncia fiscal aumenta a lucratividade de modo absurdo, porque você não tem que pagar imposto sobre um produto caríssimo que é o semicondutor. A infraestrutura que precisa para receber essas fábricas, eu imagino que não deve ter sido só imposto, eu imagino que também tem que ter um preparo de uma infraestrutura já consolidada para receber essas empresas também, ou não? A infraestrutura consolidada, olha esse segundo gráfico aqui, só de máquina para colocar esses 500 bilhões de investimento para rodar, nós estamos falando aqui de 109 bilhões de maquinário. Só em máquina. 109 bilhões. O fabricante maior de máquina global é a ASML, que é holandesa, tá? E esse fabricante vem batendo recorde em cima de recorde de venda. Hoje, se você tiver aí no seu bolso 20 bilhões de dólares e você, eu vou fazer uma fábrica de semicondutor aqui no Brasil. Eu tenho 20 bilhões de dólares, vou fazer essa porra. Aí eu chego lá e coloco um pedido na ASML. Você vai receber sua máquina só em 2027. Porque a produção dela está totalmente vendida até 2027. Mas, considerando a estrutura de geopolítica de longo prazo, não é muito até. Não é muito. Porque a gente está falando em 30, 40, 50 anos de competitividade, né? O que vai acontecer em 2027 é que todas essas fábricas aqui vão estar já acionadas e você vai ter que ter um projeto muito competitivo para produzir alguma coisa que vale a pena aqui no Brasil, por exemplo. Então o Brasil já está fora da corrida já. Nem pensou em entrar, mas se imaginasse hoje já estaria fora. Então, De Leon, deixa eu te falar um negócio aqui que eu acho que vai ser assim o melhor ponto da nossa conversa, o que vai trazer a melhor coisa para o teu público aí e para colocar. De novo, isso é tudo meu ponto de vista de quem está trabalhando há algum tempo nesse mercado e tem visto algumas coisas interessantes acontecerem, tá? Estou totalmente aberto ao teu público, ao pessoal discordar desse ponto de vista, mas eu preciso colocar ele para fora e preciso citar algumas referências para o teu público pesquisar o que eu estou falando, estudar e formar a opinião deles, tá? Em 1980, Taiwan, que era uma ilha dissidente da China, era um país pobre, paupérrimo.
Não pagava as contas públicas, tinha um monte de problema. O que aconteceu em 1980? O fundador da TSMC saiu de Dallas, no Texas, aonde ele tinha um cargo executivo dentro da Texas Instruments, uma das gigantes de fabricação de semicondutores, né? Ele é taiwanês, né, de origem, chinês-taiwanês de origem. Sim. Né? Retornou para Taiwan, chegou no governo local independente de Taiwan e falou para o governo local: eu manjo de fazer semicondutor. Eu fiquei só 15 anos dentro da Texas Instruments aprendendo tudo que é todas essas bobagens que o professor Alessandro colocou lá no gráfico, de que precisa areia, de que precisa EPWave, encapsulamento, front-end. Eu manjo tudo desse processo. Eu sei quem é a cadeia. O cara chegou a VP, a vice-presidente da Texas. Então ele conhecia a fundo todo esse processo. Aí ele bateu na porta do governo taiwanês e falou assim: cara, eu manjo desse processo. Vamos abrir uma fábrica de semicondutor aqui, a Taiwan Semiconductor. O que o governo taiwanês fez? Jogou na mão desse cara mais de 20 bilhões de dólares corrigidos pela inflação, não foi esse valor, tá? Mas claro, se a gente fosse corrigir pela inflação, seria um montante nessa ordem. O equivalente hoje. De investimentos em construção de fábrica, compra de maquinário, formação de pessoal, contratação de mão de obra especializada, pagaram uma bala de grana e de salário para os principais profissionais dessa área no mundo saírem da Europa, dos Estados Unidos e migrarem para Taiwan e começaram a criar isso. De Leon, pessoal que está nos ouvindo, foram mais de 30 anos de investimento governamental pesado, com bilhões de dólares por ano, para que a TSMC se tornasse uma empresa independente e começasse a ter um volume de vendas e o imposto pago em cima desse volume de vendas que começasse a dar retorno para o Estado. Eu imagino que já deve ter quitado umas 10 vezes, né? Algumas milhares de vezes. Tá. Hoje, o produto interno bruto de Taiwan, se você olhar esse dado, ele é 40% causado por TSMC. Tá? O produto interno bruto taiwanês é 40% causa de TSMC. Vamos trazer agora esse cenário para o Brasil, tá? Para a gente produzir aqui a nossa empresa de semicondutores, tá? O gigantesco professor Marcelo Zufo, né? Não, o Marcelo Zufo é o filho, o pai do Zufo, o Zufo pai, né? Que é professor da USP, que é uma das sumidades na área de semicondutores nesse país, tá? Recentemente ele foi convidado pelo Congresso Brasileiro a fazer um depoimento lá na Câmara, né? E foi falar sobre processo de produção, tá? E tem alguns pontos geniais na fala do professor Zufo sobre isso, e que eu concordo muito, tá? O Brasil pode se tornar uma potência de semicondutor? Pode, se o Brasil investir 30 anos pesado nisso em imposto. Mas olha só, De Leon, investir pesado em semicondutor nos dias de hoje não é alocar do orçamento brasileiro 10 milhões de dólares, 20 milhões de dólares, 50 milhões de dólares. Meu amigo, ouvintes que estão nos ouvindo, 50 milhões de dólares não faz cosquinha num processo fabril de semicondutor moderno hoje, tá? Investir pesado, nós estamos falando de ter um plano anual de colocar 2 bilhões de dólares, 3 bilhões de dólares por ano. Não é muito. Numa indústria. Indústria. A gente teria condição até. Nós teríamos condição, sim. O que falta, na minha humilde opinião, e eu posso ser muito criticado por isso, estou aberto a isso,
Falta vontade política. Nós temos, nesse Brasil atual, muitas outras coisas mais críticas a serem resolvidas em termos de infraestrutura, saúde, segurança, educação, do que colocar bilhões de dólares por 30 anos para criar uma indústria punjante. Mas nem precisava tirar daí, a gente podia tirar do fundo partidário. Só isso já bancava. Cara, se destruísse Brasília e pegasse o que Brasília gasta, a gente já teria uma indústria de semicondutor para isso. Mas não há vontade política. Precisa da assinatura desses caras para conseguir fazer. Entendeu? Mas a gente teria em termos de mão de obra, o Brasil teria a qualificação, o número de profissionais suficientes ou teria que também importar? Eu fico assustado nas vezes em que eu viajo para fora do Brasil, nos treinamentos que eu faço pela Avent, a quantidade de brasileiros espetaculares que eu cruzo nessas viagens, que teriam capacidade de trabalhar nesse tipo de ambiente profissional, nesse tipo de indústria. Tá? Então, nós temos e produzimos uma boa mão de obra aqui, mas não na quantidade necessária para tocar uma indústria dessa, tá? Seria necessário ter alguns investimentos em termos de educação mais profunda, né? Mais formal, com mais técnicas atualizadas para produzir esse tipo de mão de obra em maior volume. Um dado muito triste, né, que acompanha aqui o nosso Brasil é a diminuição de ingressantes no curso de engenharia no Brasil. Tá? Recentemente, um dos cursos mais tradicionais de engenharia do Brasil, a PUC do Rio Grande do Sul, engenharia elétrica, fechou as portas. Por que fechou as portas? Porque eles passaram 3 semestres com 5 alunos ingressantes. E aí a coordenação falou assim, cara, não dá. Não dá para abrir uma turma com 5 alunos de engenharia. Entendeu? Então, sem esse incentivo educacional para o STEM, né, que é o Scientist, Technology, Mathematical, né, Engineer, que é muito forte em alguns outros lugares do mundo, fica difícil ter essa mão de obra. E aí, o De Leon, vem um dado que me entristece bastante. Eu fiz mestrado no ITA. Meu professor de projetos de circuito integrados, o gigantesco professor Damori, Roberto Damori, tem 2 dos melhores livros publicados sobre projeto de semicondutor. O projeto da final da disciplina dele era pegar o chip que o aluno projetou e mandar esse chip ser construído na França, porque tinha um convênio entre o ITA e uma universidade francesa, e a universidade francesa conseguia fazer o processo do front-end e do back-end e descer 10 pecinhas encapsuladas do seu projeto para você testar num protoboard, numa coisa. Nós não temos aqui, hoje, como no Brasil, como fazer o processo do front-end e do back-end. Né? Nós não temos um lugar para isso. E o professor Damori, ele fez uma coisa durante as aulas que era para a gente pesquisar determinado processo de dopagem do transistor, e ele pediu para a gente pegar papers publicados no I3E, né, que é o Instituto de Engenharia Eletrônica Aplicada, né, onde grande parte do pessoal publica os estudos científicos, as novidades que estão sendo colocados, e ele falava assim, vocês podem pegar qualquer paper correlacionado com esse tema e trazer para a gente estudar aqui na aula. E é meio que tradicional, De Leon, que nesses papers tenham 10, 12 autores, porque são alunos que colocam o nome do orientador junto na grade para poder contar pontos para a produção científica, né? E o Damori fez um desafio. Assim, vocês só podem me trazer papers que não contenha nomes chineses de pessoas.
Você pode pegar um europeu, um alemão, um italiano, um francês, um americano, um japonês, mas eu não quero nome chinês. Cara, você fazia pesquisa no site, no portal do I3E, sobre o tema que o professor estava explicando, e aparecia, sem brincadeira, 400 papers publicados sobre aquele tema. Desses 400 papers, a gente penava muito para tirar 5 que não tivesse pelo menos o nome de um chinês. E aí, De Leon, a gente tem o grande medo dos Estados Unidos, que é o tanto que se está investindo em educação de altíssima qualidade na China, para que esses caras consigam deter as patentes e as técnicas de produzir coisas tão avançadas quanto as que eu mostrei naquelas imagens. Porque quando você tiver volume de pessoal suficiente com essas capacidades para poder dominar essas técnicas, maquinário, fábrica, gastar a grana, bicho, a China tem. A China tem de monte. Então é só trazer pessoal interno para poder produzir que a coisa roda. E outra coisa, China tem 1,5 bilhão de habitantes. O mercado consumidor interno dela é 5 vezes maior em termos de volume populacional do que é o mercado americano. Óbvio que não tem o mesmo poder per capita de compra de um americano. Não hoje, não tem. Tá? Mas se essa população se educar, estudar, começar a trabalhar e começar a aumentar a renda per capita, esse mercado consumidor será suficiente para largar os americanos para lá e se autoproduzir coisas que coloque. Não sei se isso aí ficou claro aí para ti e para o público. Inclusive isso traz uma outra questão, que é a questão das terras raras. E agora que a gente está indo para a segunda parte já do programa, professor, eu queria focar mais nessa parte geopolítica, porque eu acho que essa parte é a estratégia que vai definir mesmo, eu não digo nem o vencedor, porque não tem como saber quem vai vencer essa briga, mas pelo menos os danos, impactos e potenciais. E aí, já indo nessa direção, eu me lembro também que você comentou a respeito de dominar a patente, que pode ter um risco de quebra de patente. Me parece bastante provável que no futuro, se a situação ficar muito apertada, os países venham a tentar quebrar a patente mesmo, porque vai ser uma questão de desespero, especialmente se isso envolver o conflito militar, que espero que não aconteça, mas se envolver conflito militar, as patentes que se explodam, né? Eles vão fazer e vão. Mas e aí, como é que... porque a China, pelo que eu estava vendo recentemente, eles atingiram agora recentemente a capacidade de atingir 7 nanômetros, se eu não me engano. E se você gostou dessa conversa, considere virar membro do canal para escutá-la por completo na nossa área de membros do canal. Esse podcast e esse canal só existem graças aos membros que ajudam e estimulam o canal. Então considere virar membro. Não só você terá acesso aos podcasts completos, mas também acesso antecipado aos vídeos semanais, lives exclusivas comigo e acesso ao grupo fechado do Telegram e aos vídeos dos cursos que são exclusivos para os membros, além de participar diretamente de futuros projetos daqui do canal Geopolítica Mundial. Você pode se tornar membro clicando no botão Seja Membro e escolhendo uma das categorias. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e até o próximo programa.